E falando, né, em rastreabilidade, né, a gente tem um outro slide aqui na sequência que fala sobre alguns dos benefícios, né? Porque quando a gente fala em por que que eu deveria, né, trazer um ativo do mundo real para ser negociado na blockchain, né? Tem que ter alguma vantagem para isso, né? Então a gente já tem vantagens que são nativas, né, são intrínsecas da blockchain em si, né, que é a capacidade de você ter essa transparência, ter essa rastreabilidade, né? Eu gostaria de convidar você, Carol, já para continuar falando sobre alguns dos benefícios que você considera mais importante nessa tecnologia e fazem valer a pena você trazer esse ativo para esse ambiente de negociação em blockchain. Boa, Marcos. Aqui eu acho que o que eu tenho para compartilhar são sobre duas perspectivas. Uma perspectiva mais de negócio e outra perspectiva mais olhando para valor que isso traz para investimentos, né? Então, olhando primeiro aqui para a perspectiva de negócio, eu acho que é muito esse fato da transparência, da rastreabilidade, porque você consegue rastrear todo o processo, né? Desde a origem, trazendo confiança para quem são os participantes dessa rede e são os compradores desses tokens terem o lastro, conseguirem entender desde a origem desse token gerado, da onde que ele vem, todos os atributos de blockchain, fazendo com que a gente consiga ter mais transparência, dada a imutabilidade dos tokens gerados, né? Isso o que que traz de atributos? Isso nos ajuda a um olhar de diminuição de fraude, maior confiabilidade, transparência em toda essa frente aqui para novos negócios, né? E depois a gente vai comentar alguns casos aqui de uso que pode ser interessante sobre essas perspectivas. Quando a gente olha aqui daí então para a parte mais de investimento, hoje o que que eu vejo mais valor aqui é muito a parte de fracionamento e liquidez. Hoje a gente tem diversos tipos de ativos que eles não são democráticos, né? Eles não estão disponíveis para investidores que não sejam investidores institucionais ou indivíduos de alto patrimônio, né? Então, aqui trazendo um exemplo para vocês aqui de um tipo de mercado, quando a gente olha para fundos de investimento em participação, né, que são mais conhecidos como fundos de venture capital, fundos de private equity, hoje esses tipos de fundo estão concentrados em investidores profissionais. Principalmente falando sobre o alto ticket de investimento que você precisa ter para fazer esse investimento num fundo ou uma gestora de fundos, né? E faz com que esses também, pela natureza desses fundos, são fundos de longa duração, então fundos de 10 anos. Então a liquidez é muito baixa. Quando a gente olha aqui se a gente conseguisse tokenizar essas cotas de participação desse fundo, a gente conseguiria vender isso de uma forma fracionada, como também hoje já tem outros exemplos, como CRIs, CRAs, debentures já estão sendo negociadas no mercado. Então, de algum olhar de forma de investimento, a gente consegue dar acesso a novos instrumentos para que as pessoas consigam investir, né? Pessoas físicas sem tanto um patrimônio tão alto, e consigam ter rentabilidades mais atrativas, muitas vezes, do que os instrumentos que a gente tem aqui no mercado, né? Então, eu acho que são grandes atributos que geram valor aqui para a gente olhando para a tokenização de ativos e esses benefícios que o blockchain nos traz aqui. Legal, Carol. E você, Danilo, você gostaria de frisar alguns benefícios que você acha, considera de grande valor aí para o processo de tokenização? Vamos lá, são tantos, mas eu acho que o ponto principal hoje que a gente consegue com blockchain que nós não conseguíamos antes, com nenhuma tecnologia, é garantir escassez e rastreabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o Banco Central com a emissão de notas de real mesmo, né? E quantos artifícios que a gente tem numa nota de R$ 5, R$ 20, para garantir que essa nota é verdadeira, né? E o custo que isso traz. Então, hoje, a nível de blockchain, a gente consegue emitir um asset, né? Como se fosse uma nota, isso de forma digital, garantindo que esse token que você tem é original, garantindo a rastreabilidade, garantindo que a origem desse token que você tem hoje na sua carteira, na sua posse, é da origem que você espera, né? O Banco Central, ou é da Elo, ou do Itaú, ou de quem disser. E isso com um custo muito baixo, né? Então a gente tem hoje é, é, essa garantia e também escassez, né? Hoje, a nível de blockchain, nós conseguimos garantir que um limite desses tokens, ou garantir que quem emitir esses tokens é o próprio emissor que a gente espera, né? Que é algo inimaginável
há 20 anos atrás, né? Se você parar para pensar que a gente não conseguiria, há uns 20 anos atrás, colocar um limite na quantidade de arquivos que a gente tem, por exemplo, no arquivo do Word ou num arquivo de MP3. A nível de blockchain, a gente consegue fazer isso, né? E eficiência, né? Eu acho que eficiência, que hoje é um ponto bem importante que o Banco Central está batendo muito com o Drex, que é o famoso D mais 2. Ó, eu vou negociar alguma coisa aqui, vai demorar 2 dias para liquidação, né? Por vários motivos, tem várias pessoas que têm que dar essa autorização, porque são sistemas centralizados, ninguém confia em ninguém, e isso demora 2 dias. A nível de blockchain, hoje a gente consegue trazer essa negociação, essa liquidação para 4 segundos, né? Que é o tempo de bloco do Drex, que é o tempo de bloco da nossa rede também que nós temos. Então são eficiências né, e esse D mais 2 não é só um tempinho, não é só 2 dias de chateação, o mercado flutua e pessoas perdem ou ganham dinheiro em cima disso. Então essa velocidade é muito importante. É um ganho bem considerável mesmo. É um ganho bem considerável. Pegando um gancho aí dessa sua afirmação aí, ô Lisboa, até falando nessa questão de você reduzir um tempo, né, de transação ali, de liquidação de D mais 2 para 4 segundos, né, que já por si já é uma vantagem muito grande, né? Eu estava assistindo hoje sobre um painel lá um painel da Chainlink, né, onde estava um diretor lá da Franklin Templeton, que é um fundo bem grande, né, acho que se não me engano é 1 trilhão que eles têm lá em fundos para movimentação, e ele estava falando sobre a questão de adoção da blockchain, né? E nesse ponto ele estava frisando também a parte de reconciliação, né? Que a estimativa deles que só com reconciliação seria uma economia de aproximadamente 200 milhões de dólares, né? Que eles estavam prevendo de economia com reconciliação. Além de economia também para as negociações, né? Porque ele fez um cálculo lá que a taxa dele por transação era por volta de 5 dólares, na média ali, né? E com a blockchain ele conseguiria reduzir drasticamente esse custo, né? E ainda pegando o gancho do que a Carol falou, né, a nível de transparência e rastreabilidade, né, eu considero hoje que a blockchain ela é um aliado muito forte, né, quando a gente fala em processo de sustentabilidade, né, por conta dessa característica. Então, você tem capacidade de atender ali, né, uma demanda muito alta de rastreabilidade de ativos hoje, né, tanto para ESG também, você conseguir dar essa visão de supply chain para essa cadeia toda, e também atender exigências de reguladores, né? A gente tem duas medidas ali na União Europeia que eu sempre friso, que vão mudar o mercado de exportação, né? Então, para você exportar commodities, né? Países do terceiro mundo para exportar commodities para o mercado europeu, eles vão precisar demonstrar a rastreabilidade de origem desse commodity, né? Então, se for uma soja, por exemplo, eles vão ter que conseguir demonstrar que ela não foi plantada numa área de desmatamento, né? Por conta da UDR e da CBAM, também, que atua também sobre a parte de produtos industrializados. Então, se você for exportar, por exemplo, minério de ferro, lá, chapas de alumínio, etc., tal, você também vai ter que demonstrar que você fez os devidos processos de compensação ali da tua pegada de carbono.